Bom, pessoal, vamos começar esse vídeo aqui. Quero passar para você como que eu estudo a Bíblia, e é um método interessante que você também pode usar aí na sua casa, né? Marcos capítulo 2, nós vamos ver aqui a história de um paralítico, né? Sendo ajudado aqui por quatro amigos. Quando Jesus está dentro de uma casa, a gente não sabe que casa é essa. Uns falam que é a casa de Pedro, do apóstolo Pedro, outros falam que é a própria casa onde Jesus tinha, né? É, e aí a multidão estava ali e eles levam o paralítico sobre o telhado, abre o telhado, desce o paralítico, né? E o paralítico fica ali diante de Jesus e Jesus cura aquele paralítico, tá? Quando nós vamos estudar a Bíblia, se a gente for observar nome de lugar, personagem, o que estava acontecendo, onde eles estavam, né? Observar as palavras principais do que você está lendo, tudo isso aí vai enriquecer para você aprender. Só que aí existe algo interessante que na teologia nós chamamos de logos e rema. O que é logos? Logos é a palavra escrita. Então, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo e estudando o logos de Deus. E quando você está lendo o Logos, né, você está ali lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia, acontece o rema. O que é o rema? É a forma como Deus fala com você através do texto que você leu ou do assunto que você leu. Cada pessoa, o rema, ele vai vir de forma diferente. Por isso que todo pregador que você for assistir, for ver na igreja ou pela internet, nesse texto aqui de Marcos 2, cada um vai falar de um jeito. Por isso que acontece de ter divergência. Por isso que tem gente que concorda com o dízimo, outros não concordam. Uns concordam que pode orar no monte, outros não concordam. Por isso que, entendeu? Uns concordam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e assim vai. Outros durante, outros depois, e assim vai. Mas o texto de Marcos, capítulo 2, toda vez que você for ler, né, ou estudar, você vai aprender algumas coisas interessantes. Vamos ver então? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Aqui está falando algo interessante. Jesus estava em Cafarnaum, então o primeiro personagem é Jesus, o lugar é Cafarnaum e diz que Jesus estava em casa. Essa palavra em casa significa que é a casa dele, né? Em casa. E se ele tivesse na casa de algum personagem, não escreveria em casa, escreveria na casa, né? Então tudo indica que Jesus estava em uma casa dele, talvez alugada, talvez emprestada, não sei, mas na casa onde ele morava, né? Ou que ele alugou. Muitos afluíram para ali, versículo 2, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam ali a palavra. Interessante, nós estamos vendo outro personagem aqui que é a multidão. Tá? A multidão é outro personagem, são outros personagens que tem. Então nós temos aqui Cafarnaum, que é o lugar, Jesus, que é o personagem, multidão. Tá? E Jesus estava pregando para eles. A multidão era enorme e Jesus estava pregando para eles. Versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Agora nós vamos ver mais alguns personagens. Quatro homens e um paralítico, tá? Quatro homens e um paralítico. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Então nós estamos vendo agora algo interessante, obstáculo. Eles agora enfrentam o paralítico, juntamente com esses quatro amigos dele, encontra obstáculo, tá? Então, se você for olhar aqui, de repente Deus está falando com você agora, certo? Se nós formos olhar o seguinte: quem tem amigo não fica abandonado. Nós podemos ao mesmo tempo falar isso, né? Poderemos dizer assim, tá? A importância de ter amigos pode ser o tema dessa palavra. Ou quem tem amigo não fica desamparado, certo? Ou a importância de nós levarmos as pessoas a Jesus. Ou quem entra na presença de Jesus é curado, é libertado. Então, existem vários assuntos, vários temas, dependendo da forma como você está olhando o texto, da forma como você está observando o texto, tá? E aí diz o texto aí que eles aproximaram, mas a multidão estava atrapalhando. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então eles viram mais ou menos o lugar onde Jesus estava, subiu no telhado e desceu o paralítico. Agora vem outra coisa interessante, que às vezes a gente coloca, certo? Não há limites quando queremos abençoar o nosso próximo. Não há limites quando queremos abençoar o nosso próximo, tá? E aí ele fala aqui
nós podemos também falar o seguinte, que nós não podemos ver as barreiras, os obstáculos para nós abençoarmos as vidas das pessoas. Existem pessoas que não têm condições de chegar até a presença de Deus, ele não dá conta de chegar. E os 4 paralíticos, aliás, os 4 amigos do paralítico davam. Então é a importância de você usar o que Deus te deu para levar até a presença de Jesus, o paralítico ou a pessoa que está paralítica, vamos dizer assim. O que é o paralítico hoje? O paralítico é a pessoa que está parada, o paralítico é aquela pessoa que não consegue encontrar Jesus, não consegue ir até a presença dele, não sabe o caminho, não dá conta de ir no caminho. Outra coisa interessante, olha só, uma revelação. O paralítico não sabia o caminho para chegar até a presença de Jesus. E quem sabe, levou. Então, várias formas. A palavra de Deus ela é ampla, né? Só que agora vem o versículo número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Em outras, se eu não me engano, em em Mateus ou em Lucas, tá? Narra essa história. E diz aí que vendo Jesus a fé dos amigos. Interessante que os amigos tinham fé que se eles levassem o paralítico lá, certo? O paralítico ia ser curado. Por isso que eles se esforçaram para levar o paralítico. Você acha que os amigos iriam levar o paralítico, iriam esforçar, pagar o preço que pagou para chegar lá e não acontecer nada? É lógico que eles sabiam que ia acontecer. Por isso que ele levou. E é interessante que vendo a fé, Jesus olha a fé. Jesus ele não olha o que você faz, Jesus ele não olha como você faz, de que jeito que você faz, ele olha a sua fé. Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe. Então o primeiro fator aí é crer. E Marcos 9, 23, Jesus diz: tudo é possível ao que crer, ou seja, o que tem fé. Tá? Então a história é essa aí. Depois eu convido você a estar estudando aí o versículo, até o versículo 12, né? E aí você conhece muito bem a história. Se você não conhece, o paralítico desce até ali, Jesus ora por ele, ele levanta e ele é curado, tá? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só mostrar aqui o meu cenário, né? Aqui é o local onde eu estou estudando, certo? Aí tem algumas anotações e tudo mais. Um abraço.